Bom, galera, esse é o primeiro episódio. A gente vai conversar com a Agostinha, como a ordem cronológica que a gente vai fazer da família. Os primeiros que nasceram e vem vindo na sequência. Então, o episódio número um é com a Augusta. Conversar com ela, ela vai me contar algumas histórias de infância, junto com as irmãs, os passeios que ela fazia, alguma coisa do gênero. A gente vai conversar por um tempo. Bom, Agostinha, há um tempo atrás você tinha me contado que de domingo, quando você ficava dentro da sua casa, seu pai trazia alguns tipos de doce ou pedia ajuda para vocês fazerem a comida. O que que você tem de recordação assim de estar de domingo cozinhando com a tua mãe, teu pai cantando, história da infância? Meu pai sempre gostou de fazer novidade, assim, né? Eu gostava de ajudar ele, tudo. Eu gostava, eu gostava, né? Assim, me sentia bem, né? E nós éramos em bastante, eu tinha que ah, ajudar a fazer. Então, eu gostava porque meu pai fazia novidade, nhoque, rabada, às vezes macarrão lá meio forno, tudo incrementado, tudo, e a gente ficava tudo contente, né? Porque ele sempre fazia novidade. Meu pai é assim, encanador ganhava pouco, todo dia ele trazia e precisava lá, não era por mês. E eu só sei que, graças a Deus, Deus provia. Frango era um só, e todo mundo comia coxa. Imagina, um só. Ainda eu ajudava minha mãe a matar o frango, que tinha que. A gente torcia, a minha mãe torcia o pescoço dele, e depois ela rolava ele, aí a gente tirava as penas na água quente, depois limpava direitinho, ajudava ela a limpar tudo, galinha, e cortava. Depois fazia assada. Eu só sei que quando chegava no fim, pô, eu comia coxinha, o outro também comeu a coxinha. Eu falei, isso daí era providência de Deus, porque era uma galinha só, como todo mundo ia comer Poxa, coxinha. Eu gostava de pescoço e de moer. Né? Então, às vezes eu comia peito, mas assim, para mim eu não me ligava muito, mas todo mundo queria coxinha. Graças a Deus, Deus sempre proveu. trazia E, doce para vocês? hã? Qual tipo de doce que o seu pai trazia para vocês? Ele Como comprava assim? qual doce para vocês? Ah, do doce assim ele comprava tudo nas padarias, mercearia, assim, tudo quadradinho, de banana, de leite, doce de leite. Então a gente cortava tudo em quadradinho e já fazia o prato, assim, de todas as qualidades. Então quer dizer que todo mundo comia todas as qualidades, Todo né? mundo experimentava todos os E sabores. nossa, a gente ficava todo contente, sabe? Assim, era nos aniversários, isso daí, assim que a gente era mais pequeno. E a gente ficava todo feliz. Ele também trazia a novidade da Moca, sabe, para nós, tudo. E quando ele sabia de alguma coisa, sempre só sei que, graças a Deus, sim, supria, né? Sim, Deus supria. E olha, a gente vou falar, nós vivemos de milagre, porque Deus é que estava no comando Você quer contar a ali. sua história? Que você nasceu falecida? Então, igual eu nasci morta, né? Como solidária já, tudo hematoma, assim, poxa, eu não circulava. Vai ter, eu vou lavar ela e vou fazer circulação. E até, não, mas ela está morta. Eu falei, ela está morta, eu vou fazer. Aí pegou, fez a circulação assim na água morna, e aí eu voltei, sim, né? Mas eu fui uma pessoa muito, muita saúde, graças a Deus. Agora, quando a gente é mais velha, a gente sempre tem alguma coisa, mas assim, nova, nossa, era demais. Meu pai sempre foi assim, levava médico, tudo assim nas coisas, mas ele, o médico via que tinha bastante criança e falou assim, farmacêutico, né? Era na farmácia. Assim, vocês sonham bastante?
remédio aí, você vai tomando, não adianta, menos você toma, melhor. Aí ele começou a diminuir, já começou a dar menos dor de garganta nas crianças, tudo, né? Então, foi a providência mesmo, né? Assim, tinha as esfleiras lá da Moca, aqui na Moca. Quando elas faziam pão doce, eu levava para minha mãe, sabe? Assim, no Natal, na Páscoa, os padres lá faziam rifa, e às vezes a rifa não saía, então eles davam depois para nós o ovo, sabe? Olha, eu só sei que a gente teve uma vida muito feliz, assim. Você ajudou bastante a sua mãe e seu pai a cuidar dos seus Nossa, ajudei eles. Eu falei, eu não quero casar cedo, né? Porque minha mãe tinha, cada 2 anos, um filho. Eu falei, eu não quero isso daí. E meu pai, ele falou para minha mãe, ó, se a Augusta começar a namorar, dentro de 1 ano ela tem que casar. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não quero nem saber de namorar. Aí eu falei, eu prefiro ajudar minha mãe. Eu ajudava minha mãe, as crianças, eu dava mamadeira para os 3 pequenos, lavava fralda. Com 13 anos, fui para o tanque. Minhas freguesas falaram, puxa, mas como a tua roupa é branquinha? Eu falei, na mão, eu esfrego. Nossa, eu tenho empregada e tenho a máquina, é tudo encardida as roupas. E a nossa, não era. E ainda eu atendia minhas freguesas, olhava as crianças que eu lavava a fralda deles de cocô na mão, não era. Hoje em dia as mães é tudo já, né, descartável. E eu não tinha nojo nem nada, sempre a nossa casa limpinha. Eu, principalmente, assim, graças a Deus, fui sempre abençoada por Deus. Depois, quando eu fiquei mocinha, meu pai já começou a deixar eu nos bailes, eu ia com o gosto, com os meninos, né? E com as minhas colegas. Tenho confiança na Augusta, né? Então, a gente ia tudo, ó. Só sei que a gente se divertia. Era no domingo, né? Assim que a gente ia no bailinho, ou alguma casa familiar. E ele falou, não, Augusta tem, eu tenho certeza, tem juízo, tem. Aí ele deu liberdade. Daí a minha irmã Tereza começou a namorar. E a minha mãe falou, ai, meu Deus, teu pai falou que viu a Tereza com um namorado. E agora? Eu falei, mãe, pode ficar sossegado, porque eles saem sempre com nós. Ele é de confiança, que era o Zé Calil. Pode ficar, é sossegado. Né? Aí a minha mãe já ficou tranquila, porque ela ficava com medo, assim, que aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, pode ficar sossegado. Nisso a Maria também aconteceu já namorar, tudo, né? Eu falei, não, pode ficar sossegado, que eles são de respeito. Elas, assim, e todo mundo respeitava nós, sabe? Gostava da companhia de vocês. Porque sabia essa companhia. E nós, a nossa casa sempre cheia de amigos, assim, as vizinhas falavam, nossa, mas que a tua casa tem doce? Os amigos vão lá. Sempre, nas outras lá eles eram riquinhos, ninguém ia. Mas na nossa que era pobre, você tem que ver que beleza, sabe? Sempre tinha festa, a gente sabia de algum bailinho, de alguma coisa familiar, pronto. A gente, vamos lá, turma, não sei o que lá. A gente já ia tudo. E mesmo assim, festinha para os meus irmãos, eles já eram maiorzinhos, eu que fazia o bolo, fazia os doces e tudo, já punha lá. E a bebida era que suco. E os riquinhos lá falaram, vinha lá perguntar para mim que bebida que tinha, que eles queriam igual. Eles lá era Coca-Cola, outros tipos, né? E a nossa é que suco. Daí elas começaram a comprar também, as riquinhas. Você vê, é tudo assim, coisa que a gente lembra, né? E graças a Deus nós tivemos uma infância feliz, né? Assim, tudo. O Augusto sempre foi, todo mundo, as moças lá sempre teve confiança no gosto, meus irmãos. Puxa, vocês têm uns irmãos, um mais lindo que o outro. Ai, eu gosto de tal fulano. Ai, eu gosto de tal. Sabe, elas iam me contar para mim. Eu falei, isso daí é problema deles, né? E eles também orientavam, Gustavo, fulano de tal, se falar com você, ele não é boa coisa. Não, eu venho nos bailinhos porque eu gosto de conversar. Gostava de ir, né, dançar um pouco, mas eu gostava de amizades. Porque a amizade eu acho que é a melhor coisa que a gente tem, sabe? Que a gente conhece as pessoas. E graças a Deus eu nunca quis dar desgosto para ela. Eu falava assim, olha, às vezes eu chorava de alguma
sim, que gostava um pouco, não dava certo, eu chorava na minha cama, eu falei, não, mas para minha mãe eu não vou contar porque eu não quero que ela fique triste. Nunca contei para ela, nunca, nunca. E, sim, que eu não queria dar desgosto. E para o meu pai eu não contava porque eu falei, se dele falar que eu gosto de fulano, meu pai falava, ó, sim, se namorar dentro de um ano casar. E os caras falavam, queria falar com meu pai, mas não queria. Não Falei, deixava. precisa saber. Tinha até um crente. Ele falou, não precisa saber que eu sou crente. Imagina, meu pai é católico demais. Pelo amor de Deus. Se ele souber, não, vamos ficar só na amizade. Aí eu já faço amiga dele, sabe? Não queria saber. Eu falei, de repente, a gente namora, em casa, os pais de antigamente logo queriam que a filha casava, né? Eu falei, o quê? Eu falei, olha, irmão, cuidar. Graças a Deus, aí eu olhei eles tudo, né? Qualquer coisa que eu sabia deles, eu olhei assim, tudo. Um foi falando para o outro, né? Ó, fulano não é amizade boa, isso, não sei lá. Assim a gente foi, né? E ainda você vê, ia nos bailinhos, no Juventus, assim, meu pai sempre deixou. Vi tudo quanto é cantora, Thalio, o Mutantes, Ney Mato Grosso, um monte de artistas. Quando eu ia, estava lá. Eu falei, nossa, mas eu nem sabia que eu ia ver esses artistas, sabe? Eu via de longe, gostava de ver música, sabe? Conjunto. É isso. Então, e a gente sempre estava junto. Estava o Nelo, estava o Gusto. Você vê, coisas assim, foi Deus foi pondo coisas boas na nossa vida. Então, hoje em dia, eu sou mais velha, mas eu tenho bastante coisa para mim. E hoje em dia, dá dó dessas crianças de hoje, que os pais dão de tudo para eles não gostam nem do pai nem da mãe, e não estão nem aí. Não ligam assim, não tem assim, amor, porque a mãe, coitada, às vezes precisa trabalhar, o pai também, dá do bom e do melhor. Né? E vai ver, coitado, eles não tiveram. E nós, um monte de gente, nós tivemos uma infância ótima, ótima mesmo. Deus sempre supriu, e é a melhor coisa. E ainda eu acho assim, ai meu Deus do céu, a vida é tão boa, eu queria viver até mais, né? Assim, porque, né? Mas eu falei, eu não sei o dia que Deus vai me levar, né? O dia que ele me levar, eu quero que já me leva já de uma vez, mas eu não quero ainda, porque eu gosto de participar dos meus familiares, eu gosto de todos, sabe? Eu gosto da minha sobrinhada, eu vejo que eles estão felizes, que estão bem empregados. Eu não tenho inveja, sabe, eu como fosse mãe deles. Fica feliz. Então, eu me sinto feliz. Sabe, às vezes a gente passa alguma coisinha assim, mas depois passa, né? E eu gostaria, assim, que hoje em dia as crianças tivessem um pouquinho de, assim, essa felicidade assim, que a gente teve. Né? Você vê, sempre foi. E as vizinhas lá falavam só bem, sabe, né? Aí eu, vocês têm lá, mas eu acho que tem melhor da tua casa, né? Assim, e ó, ainda eu era costureira, costurava para fora também, costurava para minha mãe lá, e era cabeleireira e limpava a casa. Enquanto você atendia suas clientes, seus irmãos te Nossa, eu atrapalhavam? atendia mesmo. Eu gostava que as freguesas vinham lá, porque conversava com a minha mãe também. E eu dava dando mamadeira, e elas lembram até hoje, quando elas vêm. Aí eu via, a Augusta atendia nós, depois ela dava mamadeira para os filhos pequenos e não sei o quê. Né? Eu me sentia feliz, eu nunca sentia revoltada, sabe? Você trabalhava dentro de casa e ainda conseguia Trabalhava cuidar. dentro de casa, porque meu pai falou, eu não quero, a Augusta tem que ajudar a mãe, porque ela precisa. E as minhas irmãs, a Tereza ajudava a fazer comida, assim, a louça, tudo. E meu pai sempre ali no comando. Quando ele via que eu fazia muita coisa, ele, Gusto, vai ajudar a Gusto a lavar a louça. E o Passava Gusto por vinha, cada um. aí todo animado, sabe, assim, fazia. Nós nunca falamos não para ele. Ele costumava dar festa dentro da tua casa também, Hã? né? Ele falou que ele costumava dar festa dentro da sua casa. Dava. Então, nós lá no quarto, tem que ver. Ele comprou uma coisa de música assim, A vitrola. punha lá, mas tudo, vitrolinha, ai, mas tem que ver. E vinha as pessoas lá no quarto.
eu pus aquelas camas fecha assim, Aham. então ficava o salão lá. Ah, mas tem que ver, todo mundo ia, a gente ficava ouvindo música, e sempre as músicas modernas, saíam as. Oh, Augusto, oh, tem uma música assim, assim. Ai, é tão legal. Eu falei, é mesmo isso que sabe? Já comprava. É. E as meninas, ela que era mais vinha, gostava do gosto. Ai, a menina lá, ela falou, eu posso vir? Ela falou, ah, fica mais, fica mais. E a mãe dela que casava com um médico, sabe? A mãe dela foi uma conversa, sabe? Mas eu sempre fiquei na minha, que minha mãe falava, você está atendendo as freguesas, pode ouvir o que for ali, você nunca espalha nada, faz de conta que você não ouviu nada. Guarda Eu não segredo. ouvi para não dar encrenca. Então, quer dizer que ficou só na minha cabeça e pronto. Sabe? Mas é assim, as meninas tudo era louca lá pelo Augusto, pelo Bruno, sabe? O Nelo também. Eu ia na feira, ai, meu Augusto, eu namorei, eu quase namorei um irmão assim. E eu falava, pode ser que vocês vão namorar, sei lá, né? Aquele que se simpatizar. Aí eu só sei que. E ela falou, ai, a gente gosta dos bailinhos lá da tua casa. Não sei o quê, vocês são assim alegres, né? Mimados, né? E a maioria dos namoradinhos que eu tinha queria logo falar com meu pai para casar. Aí eu falei, bom, quê? Quero, Não queria eu quero saber. conhecer muita gente ainda. Eu gosto de conversar, né? Aí eu gosto de conversar. Se você começa já a namorar, tem um moço que cortava, né? Já ficava só com ele. Eu falei, não, eu gosto de conversar com uma colega, com um colega. Sabe assim, eu preferia mais do que namorar mesmo. Às vezes ele falava assim comigo, um dia, dois, assim. Depois ele falava, não, 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 é melhor nós ficarmos amizade. Ah, não me dava vontade assim. Eu queria, eu falei, senão depois eu vou perder minhas amizades. Ai, mas eu, graças a Deus, né? Foi passando, eu tive, Se divertiu bastante. tive, e meu pai orientava a gente muito, né? Porque ele lia a Bíblia assim na hora dele. Não na turma, na César Cantu. Ele ia na mesa e depois explicava as coisas. Se vocês fizerem coisa errada, mais cedo ou mais tarde vem. Então, fazem sempre as coisas certas. Então, ele sempre ensinou assim. E a gente rezava o terço quase toda noite. Então, vinha minhas colegas com calça comprida. Ele, você não é homem, pode vir de vestido, viu? Ele falava na cara. Ai, Maria, não era, chamava Maria. Não vem de calça comprida, senão meu pai fica te enchendo a cara. Eu não quero, né? Porque na época a mulher usava só saia, não usava Eu usava calça. saia antigamente, né? Meu pai não deixava a gente usar calça comprida. Aí depois, quando eu já ia nos juventos, tudo era tempo de frio, o Augusto fez uma japona bem comprida, até o joelho. Aí eu fui, eu falei, pai, eu posso usar calça comprida junto com essa japona? Ele falou, pode. Ah, para quê? Daí eu já fiz para Tereza, fiz para Maria, sabe? Aí ele já começou a deixar, sabe? Ele viu que a gente não era eu só usava aquela calça comprida agarrada, sabe? Meu pai era. A gente obedecia a ele. Nossa, assim, a gente obedecendo os pais, foi Deus abençoe. E meu pai mesmo falava assim: se você honra teu pai e tua mãe, Deus vai dar muitos anos de vida para você, você vai ser feliz. E a gente tem que ser mesmo assim, ter que ser carinhosa com ele. Eu sinto pena, assim, eu devia ter falado mais assim para minha mãe. Ai, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, né? Mas eu falo agora que eles morreram, eu falei em pensamento, converso com eles, né? Mas eu acho assim que o pai, os filhos têm que falar, ai, pai, eu te amo. Ó, eu vou fazer isso daqui, mas é para o senhor, não sei o quê. Mesmo um presente que a pessoa dá de coração também, né? E a gente não se presenteava assim. Mas eu, sabe, só de eu agradar meu pai, de ajudar a vida, a minha mãe lavava roupa. E a minha mãe falava, olha, Augusto é uma mão na roda, sabe? Faz as coisas, vou te falar. Né? Eu nunca, assim, achei. Não, você gostava de. Ai, mas eu gostava da vida, me sentia bem. O que eu pudesse fazer, assim, eu fazia. O Alexandre que faleceu, nossa, eu paguei médico para ele, para cuidar dele, tudo. Quando foi isso, ele tinha um ano e meio.
Aí depois, quando eu fui no doutor Salim, paguei consulta, tudo, ia no São Cristóvão, fazer o exame. Com 12 anos, o médico deu alta. Quer dizer que eu tratei dele, O que ele tinha? convulsão. Tinha Convulsão, nossa, ele se espumava tudo, assim. Isso Nossa, eu ficava. desde bebezinho? Sempre? É, 1 ano de idade? deu por causa que depois eu perguntei para o doutor Salim, eu falei, por quê? Porque o organismo dele é muito forte. Então, ele não podia ter infecção. Se tinha infecção na garganta, a, a temperatura normal é até 38, 40, né? E a dele oscilava, ficava 37, 40, 42, assim, diminuía. E por isso que dava convulsão. Aí eu só sei que o último dia que deu convulsão nele, que eu levei no Salim, foi assim. Falei, mãe, e o Alexandre? Ela falou assim, aí, essa noite deu várias vezes convulsão nele. Aí quando ela falou, e eu nem dormia, né? Eu ia lá no meu quarto, no quarto da minha mãe. Aí quando eu fui, ela falou isso, aí eu ajoelhei na cama, eu falei, Senhor, o São Cristóvão falou assim, o Hospital São Cristóvão falou que não tem, que ele vai viver sempre Que com não ia isso. ter cura. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor vai curar ele. Eu só sei que eu arrumei ele tudo, levei na farmácia. O moço falou, pode levar no doutor Salim, porque meu filho teve convulsão, meu filho agora está na faculdade, e ele sarou. Leva lá. Peguei meu dinheiro, fiz o tratamento certinho, ele viveu. Ele foi morrer de desastre, porque foi quando Deus chamou ele, com 18 anos. Mas ele sempre foi uma pessoa que teve saúde. E tudo que o médico falava dos remédios assim para tomar, eu comprava, dava direito para ele. No dia que dava febre, era para dar 2 vezes aquele remédio. Né? Aí eu só sei que eu dava direitinho. Parecia ali mais filho meu do que, né? E você veio, ainda eu sonhei com ele, depois que ele faleceu. Sonhei com ele, porque um pouco antes ele estava namorando a moça lá do São Caetano. Lá. Aí eu falei, ai, Alexandre, você não sai desse telefone, não sei o quê, porque eu fui pagar, né? Aí ele, aquele dia lá no serviço, saiu e falou, nossa, ele está parecendo galinha uma corredeira, o dia que ele faleceu. Aí quando ele, pois, veio a notícia, você sabe que eu ajoelhei, eu ajoelhei, pedi para Deus, ele falou, o senhor levou ele. Assim, depois a gente sente, assim, a gente sente aquela saudade. Mas eu aceitei. Você vê, deu tudo certo. Aí depois eu sonhei com ele. Falei, Alexandre, como você morreu? Por que você veio? Eu falei, não, Augusta, sabe o que eu vim falar aqui? Porque sempre lembra que eu usava o telefone e você falava, eu falava para você, você não é minha mãe, você não é minha mãe, quem a minha mãe era? E chegou e falou, olha, você é meio a minha mãe, e você também é meio a minha mãe. Agora eu vou lá para cima, porque o de lá de cima mandou eu vir aqui avisar isso. Dá o recado. Olha, e volta e meia eu vou no João 23 ver meus colegas. Ele me deixa aí ouvir. Olha o que eu sonhei. Eu nunca mais eu sonhei com ele. Você vê? Mas acho que era só isso mesmo, veio só se despedir. Se despedir. Sim, mas eu sempre quando eu via ele assim no sonho, eu não ficava triste, eu ficava. Tá feliz que sonhou. Mas olha, Deus já me deu, e mesmo esse meu marido, já tive muito sonho, nunca contei para ele. Ele ia ser meu, Deus me pôs ele no meu caminho, sabe? Porque quando ele ficava doente, o que ele tinha, ele me contava, ele falava, sabe, eu tive isso, vomitei 2 línguas. Ele me contava, nossa, o meu sonho. Sabe, Deus me avisava antes. E o outro que eu namorei 5 anos, eu sonhei uma vez, nunca sonhei com ele, mas sonhei só um, que eu estava tudo de preto, minhas damas de companhia de preto, e eu não quero casar, não quero casar. Aí desmanchamos, né? Aí depois, quando eu comecei a namorar esse daí, as coisas que iam acontecendo, nossa, eu sonhei com isso. E, ó, quando vai ver, ele me falava, sabe? Sabe, eu me sinto tão
você me transmite uma forma. E eu senti assim no coração que era ele que ia ser meu. E até eu falei para minha mãe assim, nossa, os moços falam que está interessado em você, você nunca quer ninguém, né? Mãe, mas esse daí eu vou casar. Sentou na escada, falou, não acredito. Falei, não, esse eu vou casar. E depois ele já comprou aliança, falou assim, eu já vou pedir a tua mão em casamento, foi lá. Meu pai e minha mãe estavam lá na sala, né? Olha, eu vou casar com ela. Mas agora eu não posso porque eu ganho muito pouco. Mas é com ela que eu quero casar. Eu falei, pai, o senhor sabe que eu já tive outros namorados, eu até contei para ele tudo. Eu era sincera com ele. Eu falava para ele, eu prefiro uma sinceridade, que é verdade, do que mentira. Né? E eu contei. Depois a minha mãe, a Augusta é assim, assim. Não, ela já me contou. Você tem que sabe? Quer dizer que foi um negocinho. E eu notei assim que Deus que foi quando ele na minha vida. E quando foi assim que ele pediu, gente, meu pai falou umas palavrinhas, eu falei, não, não, precisa de uma companheira. E a companheira, moça, precisa de um companheiro. Então, isso daí, a pessoa não pode viver sozinha. Mesmo se for só os dois, que ter. Eu te abençoo. Ah, meu pai e minha mãe. Nisso, o Alexandre entrou. Entrou lá, ele, olha o Alexandre, fiquei noiva, e o Rogério, nós ficamos noivos. Foi tudo assim, acontecendo, porque os outros queriam ficar noiva, mas eu não queria. Eu não gosto, vou ficar noiva. E no fim, foi aos poucos. Quando eu casei também, foi assim, igual um passe de mágica. Um foi dando uma coisa, outro outra, aí fui em enxoval. E no fim nós casamos, arranjei uma casinha que eu arranjei na Cervantes. Eu falei para a moça, ó, quem alugar essa casa, que Deus vai abençoar. Ali uns 6 meses fui eu que fui alugar lá. Você vê?